Aleluia! Quem está animado essa manhã? Irmãos, eu estou muito animado. Amém? E sabe, irmão, nós os crentes andamos animados toda hora, em todo o tempo. Por isso, essa é a nossa vida, andar animado. Aleluia! Querido Espírito Santo, mestre, amigo, fiel, companheiro. Você que conhece cada um de nós, você conhece as nossas histórias, você conhece as nossas dificuldades, você conhece as nossas falhas. Nesta manhã, nós pedimos o teu auxílio, para que você venha suprir mais uma vez a nossa necessidade de aprender. Nós queremos aprender mais de ti. Nós queremos conhecer mais do nosso Deus. Queremos estar ligados a ti. Queremos que a palavra que seja pregada essa manhã, ela venha fazer morada no nosso coração e produzir transformação na nossa vida. Porque nós entendemos, Pai, que a nossa vida sem ti não é nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Por isso nos prostramos diante da tua glória e declaramos os nossos ouvidos atentos e podendo receber da boa palavra da salvação. Amém? Aleluia. Irmãos, esse mês nós estamos a falar de um tema que é o tema dos temas. Diga comigo, graça. Sabe por que graça é o tema dos temas? Porque graça é a doutrina que traz mais confusão na igreja. Tem pessoas que pregam a graça de uma forma que parece que a graça de Deus te dá legalidade para fazer tudo. Mas na verdade, a graça de Deus, ela é isso. Ela é libertadora. Ela te liberta e te dá mesmo liberdade de fazer praticamente tudo. Até pecar e ir para o inferno. Ela te dá também essa liberdade. Mas essa graça, ela te dá também a liberdade de você abraçar o favor de Deus, abraçar Deus e te levar para a vida eterna com Cristo Jesus. A escolha é tua. Qual dos lados você vai estar? Quando nós pregamos sobre graça, nós precisamos entender que não podemos ir em nenhum extremo, porque todo extremo é um perigo. Então eu quero trazer aqui algumas bases bíblicas e depois vamos falar sobre isso. Aleluia! E para começar, em Romanos, no capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 22, eu quero que vocês anotem, porque não vão ter muito tempo, porque eu não quero ser pastor cambiete, quero dar mesmo no horário. Então, anote aí, versículo 22, capítulo Romanos 3, 22 diz: e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pega essa palavra, sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente. Você não pagou para ser justificado. Foi porque? Pela graça. A graça de Deus veio gratuitamente sobre a tua vida. Aleluia. Agora avança um pouco para Efésios capítulo 2. Faça para Efésios capítulo 2. A versão que eu tenho aqui é NAA, mas eu quero ler na ACF. Por favor, mídia. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Já? Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra dom de Deus, dom, é algo que te foi dado. Essa palavra graça, nós precisamos entender o que ela é, o significado dessa palavra graça no original. Essa é a palavra que
ela denota um favor imerecido. Algo que você não merecia, mas você ainda assim recebeu. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a graça de Deus veio, a graça de Deus nos alcançou e gratuitamente nós recebemos dessa graça. Essa graça, quem crê em Cristo Jesus, pela fé, você recebe essa graça e pela fé você é salvo. Por causa da graça, a graça te dá esse acesso. É a graça, é pela graça de Deus. Sabe, irmão, não é pela tua vida, não é porque você é bonzinho, não é porque você dorme na igreja, não é porque você passa o dia todo a orar. Não. Por isso é que eu quero trazer essa mensagem com equilíbrio para a tua vida. Preste bem atenção. Essa mensagem precisa ser ouvida com responsabilidade. Porque senão você vai pensar, pastor, entendi. Não, eu quero que você entenda realmente o que a graça pode fazer para a tua vida. Quando você entende a mensagem da graça, quando você entende o que a graça é, meu irmão, você vai fugir do pecado. Você vai viver uma vida de santidade. Porque você vai entender, uau, eu afinal já sou assim, fui justificado dessa forma. Sabe, irmãos, existe um exemplo, quero dar 2 exemplos. O primeiro exemplo são de crianças. Tony Cook conta no seu livro de crianças que estavam a brincar na rua e de repente uma vizinha chama e diz, olha filhos, venham cá, tem aqui uns bolinhos para vocês. E os meninos receberam os bolinhos, eles já saíram e perguntaram, mas por que nós recebemos os bolinhos? Será que nós fizemos alguma coisa boa? O outro disse, não, é porque a vizinha é boa. Nós recebemos gratuitamente de Deus a vida que temos hoje, pela graça. Não porque nós somos bons, não porque nós éramos os mais bonitos na fila, mas porque sim, Deus é bom. A bondade de Deus, ela nos trouxe a graça. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a própria graça de Deus viva. A graça se manifestou entre nós. Aonde? Pela vida de Jesus Cristo. O próprio Jesus, Ele veio personificar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu amo essa palavra. E quando você começa a estudar sobre graça, a Bíblia te leva no livro de Romanos, o livro de Romanos em si, irmãos, é um livro que vai te trazer a maior revelação sobre a graça. Por isso é que o apóstolo Paulo, escritor desse livro, dessa carta, ele é chamado do apóstolo da graça. Por quê? Porque ele entendeu que pela graça nós somos salvos. Sabe, a igreja durante muito tempo passou séculos longe disso, pregando coisas estranhas, pregando que é pelo teu trabalho, é pela tua devoção a Deus que você atinge a salvação. Pregando que é fazendo alguma coisa para Deus e Deus vai te abençoar. Irmãos, eu quero te dizer, Deus não te abençoa pelo que você faz. Deus não te abençoa porque você é o filho queridinho, que você não peca. Não. Deus te abençoa porque você é filho dele. Sendo filho de Deus, a Bíblia diz logo que nós nascemos de novo, nós somos abençoados. Se somos abençoados, Deus nos ama. E como Deus nos ama, Ele nos abençoa. A diferença é, pastor Cambeiro, é que a maior parte das pessoas estão com antenas ligadas em outro lugar, que já ouviram que não, eu preciso me esforçar muito, eu preciso ser mesmo aquele filho, porque quando eu for santinho, Deus vai me abençoar mais. Não é verdade. Sabe, irmãos, cada um de nós veio de uma casa, de um lar, e nós temos pais. Os nossos pais, eles olham para nós como filhos. Eu costumo dizer, é óbvio que tem um filho queridinho em casa, mas para Deus não é assim. Mas no natural, para os pais são todos filhos. Quando esse filho fez algo de errado, ele não deixa de ser filho, continua a ser filho.
Talvez, por esse filho ser traquino, por ele fazer coisas erradas, isso vai fazer com que ele não desfrute de muita coisa que a família tem. Filho armado que gosta de ficar na rua, gosta de dormir, vai dormir na rua, enquanto em casa tem cama para dormir. Mas não deixa de ser filho. O problema é que ele próprio está se tirar das bênçãos que já são dele. A graça de Deus, ela vem, ela nos encontra e diz: ei, você era pecador, você era sujo, você era mentiroso, mas você não é mais, porque você recebe uma nova natureza, a natureza de Deus. Ei, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes, meu Deus, graça na qual nós estamos firmes. A graça você não fez nada para merecer, irmão. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz: não foi você, foi Jesus que fez. Sabe, irmãos, quando você entende essa mensagem da graça, você vai começar a ter a natureza de Deus em ti, vai começar a ter compaixão daqueles que vivem em pecado. Porque muitas vezes nós que somos crentes, que estamos na igreja, nos achamos melhor que os outros. Não, eu sou de Deus, eu sou crente, eu sou melhor que aquele que vive no pecado. Não. A diferença é que a graça de Deus, ela mostrou-se salvadora para todos os homens. Mas somente os homens que creem nessa graça, pela fé em Jesus Cristo, eles aceitam receber dessa graça. Então aquele que ainda está no pecado, só não entendeu ainda que a graça de Deus já está disponível para ele. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando eu vejo pessoas, pecadores, a falar coisas estranhas e quero me irritar, eu lembro: eu também já fui assim. Talvez até fui pior. Eu também falava assim. Mas pela graça, fui livre. A graça de Deus, ela não traz condenação. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. Sabe, irmãos, eu quero te dizer, muitas vezes nós estamos na igreja, mas você está a lutar com pensamentos de que eu não consigo ser uma pessoa boa, não consigo fazer bem as coisas que eu quero fazer. Paulo também passou por isso. Paulo escreve que tinha coisas que ele passava, que ele queria fazer o bem, mas a sua carne não lhe deixava fazer o bem. Quando ele assustava, já estava a fazer o mal. Mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo chegou. E quando Jesus Cristo chega na tua vida, irmão, a graça entra na tua vida. E quando a graça entra na tua vida, a graça traz em si mesmo uma disposição de você querer agradar a Deus. Sabe, irmãos, deixa eu só ler mais um pouco aqui Romanos 5 para você ter mais ideia do que nós estamos a falar. A Bíblia diz assim, versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Meu Deus! Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Significa que nós temos capacidade de amar a todo mundo. Aquele que te fala mal, tu tens capacidade de amar. Aquele que quer te fazer mal, tu tens capacidade, porque não vem de ti essa capacidade. Foi derramada em teu coração pelo Espírito. Você nasceu de novo. Você nasceu na família de Deus. Você recebeu uma nova natureza. Porque, irmãos, não caia nesse erro de dizer: pai, pensar que você é humilde, eis aqui o teu filho pecador. Não. A Bíblia diz que nós fomos justificados.
pelo sangue de Jesus. Nós hoje somos filhos de Deus, justos. Podemos nos apresentar ao lado dele. Ele chama Ngana Nzambi, papá, mocota, como é velho. Vamos ainda falar um pouco. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Porque muitos de nós só queremos falar aba. Aba é de outra língua. Na nossa língua, nosso carinho é mesmo chamamos velho. Como é mocota. Hoje aqui as coisas como estão do nosso lado. Nós precisamos nos identificar como filhos e chegar na presença do nosso Pai como filhos. Não é só o Altíssimo, o Digníssimo, o Excelentíssimo, a sua potestade e majestade. Ele é tudo isso, mas é teu Pai. É teu Pai. É teu Pai. Sabe, irmãos, eu desde criança vi todo mundo a chamar o meu pai de doutor. E achei estranho que quando estávamos no hospital, ninguém chamava de doutor, senhor. Eu achava estranho. Acho que não conta de senhor esse. Oh, senhor, olha, senhor calado, senhor. Sabe, irmão, tem lugares onde as tuas patentes não valem nada. Você quando está no hospital, se você é doutor, se você é engenheiro, se você é médico, se você é não sei quem, vão te pôr uma bata que atrás não tem botão. As partes de fora ficam aí à deriva. Ainda te diz, pega aqui a tua coisa para andar, vai mandar. Você sozinho está chegando. Irmãos, por isso Deus nos deu uma vida e vida abundante. E nós precisamos todos os dias confessar que nós temos saúde divina. Porque ficar doente é humilhante, irmãos. Ficar doente, ninguém te mente, é mentira. Não é bom, é humilhante, irmão. Você com aquela bata, não. Eu falo, não. Se um dia eu ficar doente, sim, porque eu não fico doente. Sou curado e sarado. Mas aquela bata, irmão, aquela bata é vergonhosa, aquela bata. As nossas irmãs médicas estão aqui, sabe? Você que nunca foi no hospital, não sabe. Mas que já ficaram lá, sabe? Não há porque não, posso pôr boxa aí dentro, não é boxa, vá. Aleluia. Aleluia. Sabe? Versículo 6 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um ímpio. Versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que conversa é essa de que, Senhor, somos os teus filhos pecadores? Que conversa é essa? A Bíblia diz que fomos justificados. Se você ainda é pecador, então você está a invalidar o sacrifício de Jesus. E você quer fazer um sacrifício que você acha que será melhor que o sacrifício de Jesus. Aquele teu jejum que você faz sempre a pensar que, não, o Pai está a ver que eu estou a jejuar, assim vai. Não, não é pelo teu jejum que Deus se move. Não. Sabe, irmão, todos nós passamos fases na vida onde Deus não fala conosco de uma forma audível, nem de uma forma que você sente no teu espírito. Parece que Deus está em silêncio. Você ora, você não ouve resposta. Há dias estava com a Mela no carro. Aí íamos para o óbito, o pai do nosso irmão Onésimo. Que Deus abençoe, Onésimo. E ligamos o GPS, destino Viana.
E quando saíamos de Talatona, o GPS disse, olha, São anda na estrada não sei quanto, 7 quilômetros. Depois aí vamos entrar não sei quantas esquerda. Mas ande nessa estrada a 7 quilômetros. Nós começamos nessa estrada. Antes de chegar nessa estrada, o GPS dizia curva à esquerda, curva à direita, curva agora à esquerda. Daqui adiante, anda agora a 7 quilômetros. Quando começamos nessa estrada para andar os 7 quilômetros, o GPS ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Andamos 1 quilômetro, silêncio. 2 quilômetros, silêncio. 3 quilômetros, silêncio. 4, 5, 6 quilômetros, silêncio total. Será que isso significa que o GPS deixou de funcionar? Não. Simplesmente que você estava na rota certa. Se você está na rota certa, Deus já falou. Deus não precisa repetir a instrução na tua vida. Se você se desvia da rota, Ele vai dizer logo, oh, tomou a rota errada. Volte, faça não sei o que, curva mais à esquerda, curva mais à direita, para que você possa encontrar a rota certa. Mas quando você continua seguindo a mesma instrução, a mesma palavra, aquilo que Ele já falou, Ele é fiel para cumprir. Por isso, se Ele falou para andar 5 quilômetros e você está nessa via, aguarde a tua vez. Quando chegar nos 5 quilômetros, Ele tem outra instrução para ti. Não fique frustrado porque Deus não está a falar comigo. Deus fala conosco todos os dias através das suas escrituras. E quando, mesmo nas escrituras, eu não estou a ouvir, eu falo para ouvir a voz de Deus. Eu pego na Bíblia e digo, opa, o Senhor está a falar comigo. A palavra de Deus diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está a dizer que justificado eu fui pela glória, pela graça de Deus eu já fui justificado. Por isso, quando você lê aqui em Romanos capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, se a morte reinou pela ofensa de um só, meu Deus, muito mais os que recebem abundância de vida reinarão em vida. Meu Deus, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu Deus! Quem ama Jesus aqui? Ei, irmãos, eu não entendo nós os cristãos. Não entendo. Quem aqui sabe que já foi pecador? Levanta a mão. Sabe, mesmo sem você vir à igreja, até aquele que está lá no mundo, que é ateu, ele crê que ele é pecador. O ateu. Porque ele diz, não, Adão pecou e todos são pecadores. Mas agora você que está em Cristo, a Bíblia está a dizer, por causa de um só Adão, o pecado chegou para todos. Mas a Bíblia também está a dizer que por causa de um, Jesus Cristo, a justiça também veio para todos. Por que você quer andar com a natureza de Adão, dizendo que você é pecador e dizendo que Adão é maior que Jesus? Porque se você ainda se vê como um pecador, então você está dizendo, não, Adão era maior, o pecado de Adão foi maior que a justiça de Deus. Sabe, irmãos, quando nós pecamos, nós recebemos uma marca. Você anda, o pecador anda marcado como pecador. Toda a gente vê que é pecador. Leonel, por favor. Toda a gente vê que ele é pecador. Aqui está o sinal do pecado dele. Onde ele anda, pecador, 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 pecador. Todo mundo o chama de pecador. Porque a marca do pecado está lá. Mas a Bíblia está a dizer algo muito engraçado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, está aqui bem grande, bem marcante. Onde abundou o pecado, pessoal, superabundou a graça. Segura aí. O pecado estava aqui, estava bem visto.
mas agora superabundou a graça. A graça cobriu o pecado. Não tem como mais o pecado aparecer, porque superabundou a graça. Essa é a graça de Deus. Você já não é mais um pecado. Agora você, o pouquinho de pecado, você acha que é maior que a graça. Vamos te orar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas muitos dizem assim: pastor, então se onde tem pecado, a graça superabunda. Aleluia. Já sei que tem onde fazer. Vou pecar mais para superabundar a graça. Paulo, quando escreveu para esses irmãos, os irmãos também estavam a pensar assim. E Paulo respondeu essa mesma questão no capítulo 6, versículo 1, dizendo: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Paulo responde: de jeito nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Irmão, quando você nasce de novo, algo muda em ti. Você não recebeu remendos, tipo do... Vocês também são muito novos, não lembram disso. Mas as mulheres mais maduras brincaram com boneca, né? Boneca de pano. Faziam remendo na boneca. Deus não te remendou. Deus pegou aquela boneca, tirou no lixo, nova. Recebeste já uma boneca daquela da Shoprite, que já não leva remendo. Aleluia. Mas a nossa vida em Cristo é uma nova vida. Nós nascemos de novo com a natureza de Deus. Agora, pois, os nossos pensamentos já não são mais os pensamentos terrenos. Nós agora pensamos nas coisas que são do alto. Nós agora nos focamos nas coisas que são do alto. Nós vivemos para agradar a Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: graça. Sabe, irmão, não tenha medo dessa palavra. Mídia, coloca só Tito capítulo 2, versículo 11, nós vamos ler aqui. Sabe, irmãos, a graça de Deus é ela que nos capacita a termos vontade e coragem de vencermos o pecado. Porque quando você nasce de novo, a Bíblia diz que o teu espírito nasce de novo, mas a tua alma ainda está lá, com a mente do passado. Mas lembra que a Bíblia nos garante que Deus, quando você nasce de novo, Deus, Ele pega os teus pecados, a tua vida passada, e Ele lança no mar do esquecimento. Se Ele que é Deus, se Ele que poderia te condenar por causa daqueles pecados, mas Ele diz: desses eu não me lembro mais, eu rasgo e lanço no mar do esquecimento. E você, sozinho, Davi, pastor, eu sou pecador, porque eu, em 1842, quando eu estava em Malange, eu andava assim não sei quanto. Depois, quando fui ao UIS, aí então, pastor, tirei gravidez e não sei quanto. Deus está querendo te dizer, irmão, não interessa o passado, não interessa o que você cometeu no teu passado. A minha graça te basta. A minha graça, ela te limpa disso tudo. Lembre-se que toda acusação que vem na tua mente vem de Satanás e não vem de Deus. Deus te estendeu a mão da graça. Satanás te estende a mão da acusação. Ele te acusa do teu passado. Ele quer fazer lembrar o teu passado e você viver perdido no teu passado, sem dar passos adiante. Mas ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Ele, Deus, nos aliviará. Aleluia. Sabe, irmãos, Tito, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: porque a graça de Deus
se manifestou, trazendo salvação a todos. Avança, por favor. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Avança. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ei, volta só no versículo 12. A graça de Deus, ela nos educa. A graça, ela nos educa a vivermos uma vida piedosa. Ela nos educa a vivermos uma vida sã, uma vida de santidade. É a graça de Deus. E nós precisamos permitir que essa graça nos dê acesso a não olharmos para as coisas mundanas. Por isso é que quem está em Cristo, quem conhece a graça, não vive para pecar. Porque a graça de Deus em nós, ela nos liberta, ela nos educa. Se educa, significa que você precisa aprender. Você precisa aceitar o conhecimento. Não é o facto de você ir à escola que você ganha um conhecimento. Você vai à escola, mas para passar, normalmente você estuda. Amém? Nós precisamos estudar esse Deus. Quando você vê aqui em 1 de Pedro, no capítulo 1, logo no capítulo 1, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Outra versão diz: vos sejam acrescentadas pelo pleno conhecimento de nosso Senhor. Então a graça de Deus, ela pode se multiplicar na nossa vida. A graça de Deus, ela se apresenta de multiforme. Por isso, nós aqui na igreja, esse mês, todos os dias de culto, nós vamos tratar sobre esse assunto, de apresentar a graça de Deus na sua multiforme. Porque a graça de Deus, ela se apresenta salvadora, mas ela também te capacita para várias coisas. A Bíblia nos fala, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 12, que o apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne. E, vamos lá, versículo 9, por favor. 2 Coríntios 12, versículo 9. Ok. Volta no versículo 8. 7. A Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo, porque existem milhares de pregações que falam à toa. Esse versículo faz muita gente falar à toa. Paulo diz que foi-lhe posto um espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás. Será que é Deus que lhe pôs um mensageiro de Satanás aí? Deus e Satanás estavam a trabalhar juntos. Deus é que está dizendo: não, se ficar orgulhoso vai dar. Nós precisamos começar a olhar as Escrituras e levá-la a fazer sentido na nossa vida. Muitos pregadores têm pregado que esse espinho na carne era uma doença que Paulo tinha, que provavelmente era um espinho que doía muito. Mas não é isso. Eu quero te comprovar. Abra, por favor, Números, capítulo 33, versículo 55, para te provar que o espinho na carne não era nenhum tipo de doença. Não era um espinho que você está habituado a falar: espinho é isso, é aquilo. Diz assim em Números. Lembra que esse texto está dentro de um contexto. Por isso ele começa com porém, porque já está vindo, a história está vindo lá de trás. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, lembre-se de Números, o livro de Números
Números, escrito por Moisés, os filhos de Deus, os israelitas, chegaram ou vão chegar à terra prometida. Então Deus está a dar instruções a eles específicas como devem se comportar na terra prometida. E diz assim: se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinho nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Você está vendo essa expressão espinho? Será que esse espinho também era espinho que ia aparecer no rosto das pessoas? Fiz uma pergunta, irmãos. Paulo, especificamente, aqui em 2 Coríntios, ele nos fala que era mensageiro de Satanás que estava aí. E você, quando lê a história de Paulo, desde Atos e em todas as cartas, ele retrata disso. Ele dizia que em todas as cidades onde ele ia, já tinha lá um grupo para lhe perseguir. Os judeus estavam lá para lhe perseguir, a dizer: olha, esse camarada tem de morrer, mata esse camarada. Sempre se levantava oposição a ele. Amém? Nunca quero ouvir alguém do Verbo da Vida pensar, só pensar mesmo já, que o espinho era doença, porque não era. Amém? Volta na nossa escritura de 2 Coríntios capítulo 12, agora no versículo 9. A Bíblia diz assim: Paulo, por causa dessa perseguição, ele diz: eu orei. Versículo 8, ele diz: orei por 3 vezes. E veio uma resposta. A resposta foi: a minha graça é o que basta para você. Essa versão então aqui. Não, filho, ACF, por favor. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe, irmãos, quando nós passamos por situações de fraqueza na nossa vida, nós não podemos olhar para essas situações como algo para nos fazer cair, mas precisa ser algo para nos fazer levantar. Não interessa que tipo de situação vem sobre a tua vida, você precisa entender: eu tenho a vida de Deus em mim. A graça de Deus me assiste a levantar e a ir além daquilo que eu pensava. Entenda algo, irmãos: situações virão, pressões virão, oposições virão, mas eu sei, a graça de Deus é suficiente na minha vida para poder viver, andar e ultrapassar as coisas. Diga comigo: graça. Sabe, irmãos, se eu não tivesse fundamentado na graça de Deus, eu estaria desabado. Por quê? Porque exatamente uma semana depois do meu pai morrer, vivemos o mesmo episódio com o pai do meu melhor amigo. A mesma coisa. Morreu no mesmo lugar, no mesmo país. O óbito durou o mesmo tempo. Fomos enterrar no mesmo cemitério, velório no mesmo lugar. Se eu fosse natural, nem conseguiria estar aí. Só estaria já a chorar à toa. Mas eu não sou mais natural. Eu sou sobrenatural. Eu tenho um Espírito de Deus em mim. Você tem um Espírito de Deus em ti. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A vida de Deus em nós, ela nos dá firmeza que você nem sabe onde está e buscar força. Quando você pensa que as suas forças foram esgotadas, Deus te fortalece. Ele te levanta, porque Ele é o nosso sustentador. Ele. Sabe, irmãos, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você se alegra.
Porque a Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nada me separará do amor de Cristo. Situações vêm na nossa vida. Circunstâncias se levantam na nossa vida. Tem situações onde você está a orar para o doente parece que está a piorar. Mas isso não anula a palavra de Deus que diz que os doentes ficarão curados. Não anula. Mas pastor, será que a tua fé não funcionou? Será que a fé funciona? E eu tenho provas disso. Aleluia. E a cura divina, ela é real. Porque eu também tenho provas disso. Mas sabe, entenda uma coisa: nós vivemos num mundo cuja natureza desse mundo é pecaminosa. A vida nesse mundo, ela leva o homem a morrer. E chega um tempo que todo homem, se Cristo não voltar, vai ter que morrer. Mais cedo ou mais tarde, mas tem que morrer. Mas eu e você, provavelmente, vamos experimentar a vinda, vamos ver a vinda do nosso Senhor e não morreremos, porque a Bíblia diz: aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, os nossos corpos serão transformados e juntamente com todos seremos levados, arrebatados na glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha firme esperança. Essa deve ser a tua firme esperança. Porque Cristo Jesus, Ele é a esperança da glória. Não existe nada nessa vida que consegue consolar um coração como o Espírito Santo de Deus. Talvez você está aqui e você viveu situações amargurantes na tua vida. Situações difíceis que parecem que não têm soluções. Mas ouvindo um grande homem de Deus, Luciano Subirá, ele disse assim, ele escreveu no seu livro, ele diz: a graça é uma força divina, capacitadora, que viabiliza viabiliza o ser humano a obediência que antes fora impossível. Gostei dessa definição dele. Max Lucado, ele escreveu que a graça é a voz que nos chama a mudar e assim dá-nos o poder de sermos bem-sucedidos em todas as coisas. Tony Cook, ele diz que a graça de Deus é a própria vida de Deus. Por isso ele chama a graça do DNA de Deus. Talvez você está nesse lugar e tem vivido uma vida amargurada, onde Satanás está sempre no teu ouvido, na tua cabeça, mostrando os teus erros, os teus pecados e tudo que você já fez de errado. Sabe? Se você não tem Jesus, ele vai continuar aí, porque ele tem legalidade sobre a tua vida. Mas no momento que você faz de Jesus o Senhor da tua vida, Satanás perde rede. O Wi-Fi dele muda, o teu Wi-Fi muda de senha. E a senha que o teu Wi-Fi recebe agora é Jesus Cristo, e ele não pode escrever isso. Então ele já não pode se conectar com a tua vida. A tua vida fica livre dele. Por isso, se você está aqui e tem vivido essas perseguições, tem vivido atemorado, tem vivido uma vida distante de Jesus, hoje eu venho apresentar para ti um caminho que te dá a liberdade de viver uma vida com graça. Uma vida que você vive diante das situações que se levantarem. Você vai olhar, vai dizer: eu tenho um Deus que é maior que essa circunstância. Hoje eu vim te apresentar essa vida. E quero te fazer esse convite. Se você ainda não tem essa vida, se você está aqui, você quer ter essa vida que eu tenho, a maior parte dos irmãos que estão aqui tem, mas se você sabe que ainda não tem, eu quero te convidar a se colocar de pé.
para poder receber Jesus como Senhor da tua vida. Essa é a única maneira que você tem de entrar no reino dos céus. O único que nos dá acesso à vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único que pode nos transformar. Sozinho você não vai conseguir ser transformado. Sozinho você não vai conseguir, porque você já tentou, mas até agora não deu certo. Mas com Jesus você pode, porque é Ele que te capacita. É a graça de Deus que te faz favorável a isso. Por isso, se você quer aceitar Jesus, levanta as tuas mãos. Queremos ver quem quer aceitar Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, não tenha receio. Não tenha receio, porque essa é a melhor decisão que você está a tomar para vossas vidas. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero vos convidar a vir aqui para frente. Amém? Vem aqui para frente, vocês querem aceitar Jesus. Porque hoje o vosso nome estará escrito no livro da vida. De hoje em diante, Satanás já não tem mais autoridade sobre a vossa vida. De hoje em diante, a vossa vida estará na mão do vosso Criador. Uau, aleluia. Você é família desse moço que está aqui? Não? Nossa, você parece com os irmãos dele. Aleluia. Você que ainda está aí sentado e está pensando, mas levanto, não levanto. A hora é essa. Porque ao sairmos daqui, talvez nem saímos daqui, o mundo pode acabar agora. Jesus pode voltar. Se você não tomou a decisão, você fica. Mas todos que tomaram essa decisão, eles vão estar aqui. Olhem para mim, por favor. Repitam comigo. Aleluia. Graça e paz, amém? Vocês podem repetir comigo. Fechem os vossos olhos para não se distraírem. E digam comigo, Senhor Jesus, a igreja, aleluia, aleluia, aleluia. Vosso nome está no livro da vida, amém? Vocês acabaram de nascer de novo na família de Deus. Deus vai transformar a vossa vida de uma forma extraordinária. Não é magia, não é feitiço, não é religião, é simplesmente o amor de Deus que foi derramado nos vossos corações. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da tua filha e declaro em nome de Jesus que ela vai viver e desenvolver e crescer na tua fé. Eu declaro que cada um dos meus irmãos que acabaram de aceitar Jesus, eles vão frutificar na tua graça, e a tua graça vai lhes capacitar a viver uma vida distante de todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, proteja a vida deles. Abra as portas, abra, Senhor, as janelas de bênção sobre as vidas deles. Que eles possam desfrutar das grandes bênçãos do Senhor. Que o Senhor os abençoe todos os dias da sua vida, para que eles reconheçam que agora receberam o Deus verdadeiro na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam mais abençoados na prática da palavra. E vocês que estão aí,